Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo aí da playlist de equipamentos e ferramentas, né? Eu já tinha feito um vídeo anteriormente, né, a respeito de compras da China. E dentre os produtos que eu comprei, né, tava esse teste aqui, né, ou Transistor Wide Stand Voltage Tester, né? Vou traduzindo ao pé da letra aí, né, teste de capacidade de tensão do transistor, né, capacidade máxima, né? E é um teste que tem aparecido muito aí na internet, né? Principalmente para testar a originalidade aí de componentes, né? De semicondutores aí, para saber se realmente eles são falsificados ou são componentes originais. A gente vai fazer alguns testes com ele aqui, tá? Mas lembrar que ele testa somente, né, essa capacidade, vamos dizer assim, de condução de tensão, né, de corrente de tensão. Vou dar detalhes a respeito dele, né? Existem várias marcas aí na internet, né? Esse aqui eu comprei ali pelo AliExpress. Eu fiz algumas anotações, tá? Teste com transistor, algumas informações, teste com Zener, teste com diodos retificadores. Vou fazer um teste com IGBT, né, e alguns testes com LED, tá? Ele vem com manual, tá? De um lado, evidentemente, aí, chinês, né? E do outro lado tá em inglês. O que que eu fiz? Eu escaneei isso aqui e vou disponibilizar para vocês, né? Mas basicamente aqui tem alguns comentários que a gente vai falar, vai traduzir aqui, e alguns testes de alguns componentes, tá? A gente não vai fazer de todos os componentes aí do que ele é capaz de medir, mas a gente vai fazer alguns principais aí, mostrar para vocês como é que é feito esse teste aí, né? E lembrar, né, que ele não testa, entre aspas, aí, se o componente tá ok ou não, tá? Então existem vários tipos de teste de componentes, né? Eu ultimamente estou usando esse um aqui. Então primeiro a gente vai fazer um teste com o componente, tá? Para saber se o componente está ok ou não, né? Para depois sim a gente fazer esse teste de capacidade, né? De tensão, né? O que vai dizer teoricamente aí se o componente é falsificado ou não, tá? Então existem vários outros vídeos na internet aí, né? Vocês podem pesquisar, mas eu vou preparar tudo aqui, tá? Aqui tá alguns componentes que a gente vai fazer os testes, né? E depois eu vou disponibilizar todo o material, todas as anotações que eu fiz aqui para vocês aí, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui e depois a gente volta. Bom pessoal, conforme eu comentei a respeito das informações que a gente vai passar para vocês desse equipamento, tá? Então tem várias marcas aí no AliExpress, né? Então esse modelo aqui é o NY37, tá? A marca dele, né, é IEKMLCO, tá? Não sei nem como é que pronuncia isso aqui. Ele tem uma capacidade de saída, né, de tensão de 50 volts até 3.700, né? Isso através de um transformador aí de alta tensão, né, um oscilador de alta tensão. Uma corrente de saída de 0,1 miliamperes, né, ou seja, 100 microamperes até 5 miliamperes. Então, apesar de tensão alta, a corrente baixíssima, né? Uma precisão aí de tensão de 1%. A bateria, capacidade de 700 mAh, né? O conector, tá, do carregador, que é um tipo C, né? Corrente de carga 550 miliamperes, né? O carregador de 5 volts 1 amperes, e temperatura de trabalho, né, entre 20 e 40 graus aí, centígrados, tá? Então a gente vai começar o teste com um transistor, tá? Eu escolhi aqui um 2N3055, tá? Esse aqui
eu comprei junto aí com umas placas, tá? Um receiver da Gradiente, tá? Creio eu que todos são originais, tá? O rapaz lá falou que todos eles estariam ok, né? Mas antes de mais nada, a gente vai fazer primeiro o teste, né? Do componente, conforme falei para vocês, né? Com esse testador aqui, né? Que já é conhecido aí. E depois a gente vai fazer o teste, né? Com esse equipamento aqui. Então lembrar que para esses testes de informações, o ideal é que a gente tenha o datasheet, né, do componente, tá? Então eu baixei aqui, vou até separar aqui os datasheets de alguns componentes, para a gente ter informação de qual é o valor de tensão, né, mínimo aceitável para esse tipo de componente, né? Então tá aqui, né, o datasheet do ON Semiconductor, né? E primeiro a gente vai fazer o teste dele, né, com o provador de componente aqui, tá? Depois eu vou colocar mais próximo aí. Então vamos lá, tá? Lembrar que aqui, ó, né, olhando nessa posição aqui, com os terminais um pouco mais para cima, eu tenho aqui base, né, emissor e o coletor e a carcaça, tá? Mas o equipamento vai identificar os terminais, tá? Então primeiro a gente vai ver se ele tá ok. Independente da posição que eu coloque aqui as garrinhas, né, ele vai identificar. Então tá aqui, ó. Um ganho de 121, corrente de coletor de 1.17 mA, né, o VBE dele 469 mV, né, e uma corrente de fuga de 0,10 microamperes, né, ou seja, uma corrente baixíssima aí, né. Esses transistores de potência, né, eles têm realmente uma pequena fuga aí, entre coletor e emissor, tá? Mas então tá aqui, tá testado o componente, tá? O que nós vamos fazer agora é baseado no datasheet dele, fazer o teste, né, com esse equipamento aqui. Então é o seguinte, tá? Para transistores, tá? Isso tá no manual, né? A base não é conectada, tá? Ele tem um jumper aqui que é utilizado para medir IGBT. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? Eu tenho até um IGBT que eu tenho aqui até usado, tá? Mas tá funcionando. E eu vou mostrar para vocês o que tem que ser feito para teste, né? Então tá aqui o meu transistor. E a gente vai fazer a seguinte conexão, tá? Então eu tô colocando aqui, ó, o emissor, que é esse aqui, vai a garrinha preta, tá? Tá identificado ali, tá? O coletor, que é a carcaça, vai a garra vermelha, tá? Isso tá lá no manual, né? E a informação que a gente precisa ter aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui o datasheet, tá? O que a gente sempre vai estar medindo, tá? A capacidade de condução do transistor, tá? De tensão. Então aqui está dizendo que o valor mínimo, vamos dizer assim, aceitável para o 23055 é em torno de 60 volts, tá? E a gente vai fazer esse teste aqui. Então para fazer esse teste, a gente precisa colocar o seguinte, se é 60 volts, tá? Uma informação que está no manual diz o seguinte, a gente sempre tem que pegar o valor determinado pelo fabricante, né? No caso 60 volts, e multiplicar por 1,5, né, para saber quanto de tensão, né, eu tenho que aplicar ali para poder fazer o teste, tá? Então é um valor mínimo, né, que a gente tem que aplicar. Então se ele é 60 vezes 1,5, eu tenho que aplicar 90 volts, tá? Então aqui na chavinha aqui, ó, não sei se vai estar mostrando bem aqui, eu começo aqui com 50 volts e vou aumentando, tá? Então eu vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, tá? E a corrente que a gente precisa ter no caso do transistor, tá? Deixa eu pegar o manual aqui, depois tem ele lá impresso para vocês, tá? No caso do transistor aqui, eu tenho que usar uma corrente, tá? Menor que 1 mA, tá? Não significa que eu não posso usar mais que 1 mA, tá? Mas o que ele determina aqui que seja de 1 mA, mas vamos lá. 1 mA vai dar mais ou menos aqui, ó, tá? Agora a gente vai ligar, tá? Então, estando aqui com a tensão, tá?
que eles estão colocando ali, que é 1,5 vezes a tensão do datasheet, uma corrente de 1 mA teria que dar em torno de 60, tá? Se a gente não conseguir, a gente pode ir aumentando tanto a corrente quanto a tensão para saber se ele vai chegar nesse valor que a gente quer. E para fazer o teste, a gente vai apertar o Start. Apertando o Start, deu 54 volts, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouco mais a tensão aqui, ó. Pode ver que a tensão não está aumentando. Então eu vou aumentar um pouco mais a corrente. Aumentando a corrente, ó. Se eu colocar no máximo aqui, ó, ele começa a pitar um pouco, tá vendo? Que vai até 5 mA. Mas a gente já percebeu o seguinte, ó, que mesmo próximo aqui, né? Eu tô com 2,5, ó, próximo de 1 mA que ele falou, eu já tenho 60 volts, tá? Que é determinado pelo fabricante, tá? Outra coisa interessante, no manual, né, pede que não fique muito tempo apertando esse Start aqui, porque quando eu aperto esse Start, eu tô ligando, né, o gerador de alta tensão. Então o ideal é que não fique apertando muito tempo, né? Por isso que o teste ele é momentâneo. Então eu vou apertar aqui, ó. Então eu tenho já ali, tá, no mínimo 60 volts determinado pelo fabricante, tá bom? Então tá aqui o teste do transistor, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, ele tem aqui alguns LEDs, ó, né? Eu vou apertar aqui, quando fizer o teste, ó, tá aparecendo ali uma cor meio roxa ali, né? Não sei se vai dar para ver bem ali, mas esse LED ele é multicolor, né? Então o vermelho, quando tiver vermelho ele está carregando, né? O carregador, que é o charging. Quando tiver verde é porque está carregado, tá? Quando tiver o azul é porque a bateria está baixa. E esse roxo aqui é trabalhando, ou seja, é em teste, tá? Então quando eu apertar aqui, ó, eu vou ter lá os 60 volts, né? Mínimo determinado pelo fabricante, né? Ah, outra coisa, lembrar que para transistor eu não conecto, tá? A base para fazer teste, tá bom? Eu vou preparar aqui para o próximo teste. Bom, mais dois testes aqui que a gente vai fazer. Primeiro um teste de Zener, tá? Então como que a gente vai ligar, tá? A gente vai ligar a garra vermelha, tá? No catodo, tá? Onde tem a faixinha aqui, tá? Não sei se vai dar para ver bem aqui, aonde tem a faixinha aqui dele, tá? Então o positivo vai no catodo, né? E o negativo vai no anodo, tá? Lembrar que o Zener, né, o que importa pra gente é a tensão reversa dele, né? Ou seja, o quanto ele consegue deixar passar ali. Mas vamos lá. Mesma coisa, tá? A tensão que eu vou colocar lá. Então tá aqui ó, o positivo e o negativo. A tensão que eu vou colocar lá é a tensão mínima aqui, tá? Porque no caso o Zener que eu estou usando para testar aqui para mostrar para vocês é 12 volts. Então o mínimo aqui, né, que é os 50 volts aqui, é o suficiente para poder testar ele. E a corrente em torno de 1 mA. Então a gente vai ligar aqui, ó, tá? E acionando aqui, ó, eu tenho exatamente os 12 volts que é a tensão do Zener, tá? Então isso comprova, né, além de testar para saber se o componente tá bom, eu consigo identificar a tensão de trabalho do Zener. Então tá aqui perfeitamente os 12 volts aí, tá bom? Agora um outro teste que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer um teste agora com um diodo retificador. No caso aqui eu estou usando um N4007, tá? Então o que ele mede aqui, a capacidade dele, é a tensão reversa dele, tá? Porque o diodo, né, no sentido polarização direta dele, ele vai conduzir lá, né, o 0,6, 0,7 volts convencional, né, da barreira PN lá de um diodo normal. Mas a tensão reversa dele, tá? Eu peguei aqui o datasheet, tá? Esse da Vishay. Então tá aqui, ó, né? A tensão máxima, né? Ou tensão típica de trabalho dele, reversa, tá? Para um N4007 é em torno de 1000 volts, tá? Por isso que esses testes aqui ele vai até uma tensão de 3.700 volts, justamente para a gente poder testar essa tensão aqui de 1000 volts, né? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui agora, a mesma coisa, né? Eu tenho que colocar a tensão suficiente, né? Eu vou aumentando a tensão, então tem que ter no mínimo, né, aqueles 1000 volts determinado pelo fabricante. A tensão que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar em torno aqui de 2000 volts aqui, ó, né? Vamos ver se ele consegue chegar nisso aí.
e a corrente de 1 mA. Então, vou colocar aqui 1 mA, né? E vou acionar aqui, ó, para a gente ver se ele chega pelo menos até os 1000 volts que é determinado pelo fabricante. Tá lá, ó, 1600, né? E 40, 1650 volts, né? Ou seja, eu tô tranquilamente aí, né, no mínimo aceitável pela tensão reversa, né, de acordo com informações de datasheet do fabricante, tá? Lembrar que os testes tem que ser o mais rápido possível, somente para a gente comprovar, né, realmente se ele chega na tensão, né? Primeiro que é para não esquentar, vamos dizer assim, né? Esse gerador de alta tensão, tá? E ele dá um apito bem fraquinho, que é justamente a alta frequência para poder gerar essa alta tensão, tá? Vou preparar tudo aqui agora. A gente vai fazer um teste de IGBT e teste de LED. Bom, eu vou fazer o teste agora do IGBT, tá? O IGBT que eu tenho é usado aqui, tá? É o GIB 7B60KD, tá? É um que eu tenho aqui usado, tá? Não tem nenhum IGBT novo, tá? E a tensão entre coletor e emissor desse IGBT, de acordo com o fabricante, é de 600 volts pelo menos aqui, tá? Tá marcado máximo em torno de 600 volts aí. Então, é o teste que a gente vai fazer. Mas lembrar o seguinte, né? Todo componente que a gente for testar com esse equipamento, o ideal é que a gente faça o teste primeiro para saber a integridade dele, né? Se ele tá ok, se ele tá funcionando ou não, tá bom? Então eu vou ligar aqui o teste, né? Só para mostrar para vocês, já liguei ele aqui. E é bom também que eu consiga identificar os terminais, né? Lembrar que esse teste aqui, tá? Não é o intuito desse vídeo, né? Ele tem a numeração aqui 1, 2, 3, né? Então as garrinhas aqui são coisas diferentes, justamente para você identificar os terminais dele para poder fazer o teste depois. Então vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Tá? Só que aqui a lâmpada dá reflexo aqui, eu tenho que acertar a posição aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o teste, né? Tá aqui, ó. Ele é realmente um IGBT, né? Então tá aqui, ó. Terminal 1 é coletor, terminal 2 é o gate e o terminal 3 é o emissor dele, tá? Então a gente vai montar aqui embaixo, tá? Tirar aqui as garrinhas aqui. Então lembrar que o IGBT, tá, gente? Uma informação aqui. Para mim testar ele, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso ligar, tá? O terminal positivo no coletor, tá? E o terminal negativo, eu tenho que ter um jumper entre o gate e o emissor, tá? Isso tá no manualzinho lá explicando. Então por isso que tem esse outro cabinho aqui, que é justamente para a gente fazer o jumper aqui, tá? Então para testar no caso o IGBT, né? Eu vou ter que colocar aí uma tensão suficiente, né? Para que eu alcance aí os 600 volts, tá? Então eu vou colocar aí próximo dos 1000 volts aí, né? E a corrente também é uma corrente aí em torno de 1 mA. A gente sempre começar com uma corrente menor, né? Para ver se a gente alcança esse valor, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Bom, então eu tenho que fazer um jumper entre o emissor, tá? Que é essa ponta aqui, ó. Essas garrinhas são lisas. Se aperta aqui, ela escorrega na mão da gente. Então vamos lá. Eu tenho que fazer um jumper. Eita, garrinha danada. Entre o emissor e o gate, que é do outro lado aqui, ó. Tá? Esse plástico é bem liso, ele vai escorregando, gente, ó. Então, vamos lá. Aqui, tá? Então o negativo, né? Eu vou colocar nesse jumper aqui, né? Lembrar, gente, que é um gerador de alta tensão, não deixar encostar uma ponta na outra, tá? E o positivo no coletor dele aqui, ó. Então tá aqui, ó, né? Tomar cuidado para não encostar as garrinhas. Opa, perdão. Deixa eu acertar de novo a câmera aqui. Vou colocar aqui, né, próximo aqui de 1000 volts, né, e a tensão e a corrente, perdão, de 1 mA. Confirmar ali se não está encostando as pontas de novo, ó, né? Tomar sempre esse cuidado, tá? E daí eu tenho que ter no mínimo 600 volts. Vamos lá para ver? Aqui, ó, 667 volts, né? Ou seja, o meu IGBT está funcionando perfeitamente, né? Eu fiz o teste primeiro aqui
no equipamento de teste, né? E agora a gente está testando de acordo, né, com a informação do datasheet, que é de 600 volts, né? Configurando aqui a maneira que tem que ligar os terminais e fazendo o teste, ó. Eu tenho lá 667, 668 volts, tá ok? A gente vai para o teste dos LEDs agora, tá? Vou arrumar aqui, a gente já vai começar a fazer os testes com ele. Bom, pessoal, para a gente fazer o teste com os LEDs, né? Eu peguei essa tabelinha aqui que eu vou disponibilizar para vocês. E aqui mostra o seguinte, tá? As tensões aí mínimas, típicas e máximas, né, dos LED e das suas cores, né? Tem aqui para LED de 3mm e LED de 5mm, tá? Então a gente vai começar pelo mais comum, né, que é o LED vermelho, tá? Aponta o terminal negativo, tá? Vai no catodo, né? Ou seja, na perninha menor aqui, no terminal menor do LED, né? E a positiva no terminal maior, que é o anodo, tá? A tensão não precisa ser alta, eu posso baixar aqui a tensão, né? Pode ser o mínimo aqui, que é 50 volts, tá? E a corrente, né? O LED suporta até 20 mA, mas para teste aqui eu vou colocar em torno de 2 mA, só para a gente fazer o teste aqui, certo? Então LED vermelho entre 1,7 e 2,8, né? Então vamos testar o LED. Lógico, evidentemente, que ele vai acender, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Olha lá, 1,9 e o LED aceso. Ok? Então tá aqui, ó. 1,7 e 2,8. Então tá próximo da típica aqui, pro LED vermelho. Vamos agora pro LED verde. Eu tô seguindo a tabela ali, né? Pra gente só ter uma ideia ali. Mesma coisa. Terminal negativo. Ô, garrinha danada de lisa, rapaz. Aqui no menor. O positivo no maior. Tá, LED verde em torno de 2,5 aí, típico, tá? Não que não possa variar. Vamos lá. Ó, tá dando 2, tá? Que é o mínimo aqui, ó. O mínimo da tabela, deixa eu puxar aqui. Tá me dizendo que é 2. Então tá aqui, ó. 1,9, 2 volts. Ok? Agora vamos para o LED azul. Mesma coisa. Terminal menor negativo. E terminal maior positivo. Tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Olha lá, 2,7, tá? 2,5, 3, 3,6. Então tá aqui, ó. 2,7 volts o LED azul. E ele já comprova também se o LED está acendendo ou não. Ok? E por último o amarelo aqui, ó. Vou colocar aqui. Lembrar que sempre tem que respeitar a polaridade, né? Então vamos para o LED amarelo, tá? LED amarelo 1,9. Então tá aqui, ó, 1,7, 2, 2,8. Então eu tô próximo ali da tensão típica de trabalho dele, tá? E o LED funcionando. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, né? Um review rápido aí, né? Existem outros componentes que ele faz teste também, né? Mas o vídeo vai ficar muito longo para a gente for testar tudo. Depois, se o pessoal quiser mais alguma coisa específica, a gente vai estar colocando para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui que eu vou disponibilizar para vocês, né? Então tá aqui o teste do GBT, tá? O GBT e o LED, teste do transistor, né? Com algumas informações adicionais, teste do Zener, teste do diodo retificador, tá? Aqui são os datasheets, tá? Vou disponibilizar também para vocês, caso vocês queiram ver. Aqui dos diodos, tá? De um N4001 e um N4007, o 2N3055, né? O datasheet do IGBT que eu usei aqui para teste, tá? Essa tabelinha também eu acho interessante vocês terem aí, vou disponibilizar para vocês também, tá? Vou tentar colocar tudo num arquivo PDF só, tá? Isso aqui uma cópia, tá? Do manual, só que eu coloquei ele tudo numa página só, né? Então tem aqui teste de transistores MOSFET, FET, transistores convencionais, diodos retificadores, Zener, teste de TRIAC também interessante, tá? TRIAC, SR TRIAC, tá? Tem os dois aqui.
Aqui o teste do IGBT e teste de capacitor também, tá? Que eu pretendo depois fazer um específico a respeito de capacitor. Porque o capacitor tem muita coisa que você tem que testar com ele, né? VSR, né? E outras coisas que você tem que testar. Eu acho que o capacitor merece um capítulo à parte aí, tá bom? E depois aqui, ó, tem as informações principais dele aqui. Eu fiz uma tradução aqui, tá? Mais ou menos para vocês entenderem como é que tem que se usar ele. E depois, evidentemente, olhar aqui para cada componente como que tem que ser feito os testes, tá? Então todo esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Equipamento custo-benefício muito bom, em torno aí de R$100, tá? Não paguei, tem uma taxinha mínima lá, né, da importação, né? É mais ICMS que a gente está pagando, né? Chegou muito rápido, né? Bem interessante, né? Além dele, vem o manualzinho, tá? Vem o cabinho para recarga, né? Esses dois cabos aqui e mais o cabo do jumper dele, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Dividindo com vocês mais um equipamento aqui por bancada, que eu achei bem interessante, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu joinha, deixe seu like, né? Se você já é inscrito, né? Deixe o seu like também, né? Faça seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.